amanhã, venho quinta e não venho na sexta. Combinado com você assim? Show. Então, fechou. Chama o Tibério. Pode chamar o Tibério então. Bora? Olá Bob, olá você da TV Cultura Brasília, eu sou o Tibério, começando mais um Mundo da Tecnologia aqui com oferecimento de A Casa do Podcast, o local aqui que você pode fazer todas as suas produções, todos os contatos vão estar aparecendo em algum canto da sua televisão. Aproveite, quer gravar no seu YouTube, quer fazer o seu podcast, enfim, faça aqui com A Casa do Podcast. Bom, falando agora, saindo um pouco aqui da Casa do Podcast, hoje nós vamos ter vários assuntos interessantes, vamos falar de senha, entendeu? Vamos falar também de um assunto muito bacana, que é o seguinte, ó, a gente tem uma coisa bem legal para você que está em busca de um videogame e não tem a oportunidade, mas tem dinheiros, tem alguns dinheiros, se assim eu posso falar, né? Dinheiros, é claro, é um meme da internet, mas você que tem alguns dinheiros aí sobrando e que quiser utilizar, você pode utilizar à vontade, com a parceria entre o Xbox e o Itaú, que não é que vai distribuir videogame de graça, mas se você tiver um dinheirinho sobrando todo mês aí, você vai conseguir utilizar. E você vai ver isso e muito mais agora no mundo da tecnologia. O Google divulgou as principais buscas de vários tópicos no site em 2022. A principal pesquisa dos brasileiros foram as eleições desse ano, enquanto a pessoa mais pesquisada foi o presidente eleito Lula. E entre as pesquisas principais aqui do Brasil, a gente pode destacar, por exemplo, no esporte, o crescimento do nome do Richarlison, famoso pombo, né? Não é assim que o Tite fez as dancinhas? Ele ficou fazendo assim? Então, é assim que um pombo faz, não é? Pelo menos que eu saiba de jeito. E aí, enfim, o pombo ele subiu bastante as suas pesquisas. Tivemos também, na parte da cultura pop, uma pesquisa muito grande em relação à série do Sandman também. Teve também outras séries muito pesquisadas também aí pelo Google, mas entre as principais pessoas aí que foram pesquisadas ao longo desse nosso ano, as eleições, claro, tinham que ter bastante destaque, porque esse ano, principalmente, a eleição desse ano, ela foi uma eleição muito importante, uma eleição que dividiu muito o país, então faz sentido ela fazer até, digamos, ter mais relevância em relação até à própria Copa do Mundo que está acontecendo ainda, né? Então faz todo sentido aí, tá certo? Mas saindo agora das pesquisas do Google, falando ainda, claro, do esporte, vamos entrar no que nós temos aí, sabe o quê? Um goleiro gamer, um camarada aí, um goleiro da Inglaterra. Olha, ele sai da Inglaterra, toda vez que tem um jogo que vai ficar muito tempo longe de casa, ele leva o notebook gamer dele, sabe pra quê? Pra jogar Fortnite. Você vai acompanhar tudo isso agora. O goleiro do Everton e da seleção da Inglaterra, Jordan Pickford, revelou em entrevista ao canal oficial da Inglaterra no YouTube que levou uma mala com setup gamer para jogar Fortnite durante a estadia no Catar para a Copa do Mundo de 2022. Na conversa com o apresentador, o inglês comentou que sempre leva consigo um notebook para jogar quando passa muito tempo fora de casa. Então, né, uma notícia bacana e bem relevante, né? Porque, de fato, a gente acha que gamer e futebol é uma coisa que não combina, mas essa não é uma realidade, né? Hoje em dia os jogadores, eles são gamers, muitos jogadores são gamers. O próprio Neymar mesmo, ele faz muitas lives no na Twitch TV, eu ia falar Twitter, mas na verdade na Twitch TV, jogando e tudo mais. Então, de fato, o mundo gamer tá aí no dia a dia. Você, às vezes, de casa aqui que assiste a TV Cultura, acaba jogando, curte jogos, curte games e tudo mais. Então, tá aí um jogador aí, tal. Quem sabe... Acho meio difícil, né? Porque os servidores são diferentes. Mas quem sabe você já não, sem querer aí, acabou não jogando aí com o Jordan, né? O Fortnite aí. Deve estar cheio de skin, com certeza. Agora, saindo um pouco dos videogames, vamos entrar para a questão das senhas. Sabia que 1, 2, 3, 4, 5, 6 é uma das senhas mais usadas por brasileiros? Pois é, você vai ver tudo isso agora. Recentemente, a NordPass divulgou um relatório sobre as senhas mais usadas por pessoas em diversos países, incluindo o Brasil, e o resultado não foi positivo.
A companhia descobriu que a senha mais utilizada em alguns países, como Brasil, Chile, Colômbia, Espanha e México, é a clássica 123456. Então, né, a principal senha, olha que interessante, a senha mais utilizada pelos brasileiros é 1234. Mas mundialmente, a senha mais utilizada, sabe qual é? Password. E password em inglês nada mais é do que senha. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, né? Não vai utilizar a senha 123456 em contas. Não faz o menor sentido. E o pior é a pessoa que usa 123456, né? E ainda usa em um monte de lugar. Aí se o cara acha uma senha 123456 para Facebook, ele vai achar para outras contas. Então, cuidado com a sua senha. Sempre use senhas bem seguras e tudo mais. E uma outra característica interessante também é a seguinte: muitas pessoas utilizam as senhas colocando nomes de bandas. E sabe qual é a banda mais utilizada das senhas? U2. É literalmente a letra U e o número 2. Então não faz sentido também. Então cuidado, pessoal. Senha é uma coisa séria. Hoje em dia vazamentos de privacidade é muito comum. Então tome bastante cuidado aí com as suas senhas. Coloque o máximo possível de informações. Sempre coloque mais de 8 caracteres, uma letra maiúscula, um caractere especial. Eu sei que é cansativo, mas coloque que isso é muito importante, tá bom? Agora, saindo da questão da segurança da informação, vamos entrar, claro, continuando aqui, claro, o nosso mundo da tecnologia. Vamos falar dele, sim! Vamos falar, sabe de quem? Do Xbox. O Xbox tá ali disponível para você por um preço bem camarada, junto ali com o Itaú, e você vai ver tudo isso agora. A fim de democratizar ainda mais o acesso dos videogames e facilitar a vida de quem busca ter um console Xbox em sua casa, a Microsoft firmou uma parceria com o Itaú Unibanco a fim de trazer o programa Xbox All Access ao Brasil. Essa oferta inclui um console Xbox Series S e 21 meses de assinatura do Xbox Game Pass Ultimate. Essa é uma grande oportunidade, então, para você que não tem um videogame e que quer ter um videogame. Deixa eu explicar para vocês, isso aqui vai demorar um pouquinho para explicar, mas você vai entender todo o contexto aqui, que eu quero te orientar ao que realmente vale a pena, tá certo? Aqui a gente fala a real, independente se a gente fosse patrocinado ou não aqui, tanto pelo Xbox quanto pelo Itaú. Aqui eu gosto de mandar a real. É o seguinte, deixa eu explicar para você. Se você tem um computador, preste bem atenção. Se você tem um computador, independente da capacidade técnica deste computador, você precisa apenas pagar mensalmente R$50 e 50 a quase R$60 por mês. Você tem acesso ao Xbox Game Pass e inclusive você consegue também ter acesso a um serviço chamado Cloud do Xbox, onde você tem acesso a mais de 100 jogos, e mesmo que o seu computador seja um computador da Xuxa, um PCzinho da Xuxa, você consegue rodar ele por meio da nuvem sem problema nenhum. Então, se você tem um computador, um PC da Xuxa, um notebook da Xuxa, você quer rodar, você consegue rodar até no seu navegador e consegue inclusive rodar jogos do Xbox diretamente do seu celular. Basta apenas você ter um controle de Xbox, que não é tão caro. Hoje em dia os controles estão até baratos. Eu mesmo tenho um controle lá do Xbox paralelo, mas eu tenho lá um controle do Xbox, tá certo? Então, dá para você utilizar tranquilamente, sem problema nenhum. Agora, vamos pegar a segunda situação do camarada que ainda assim ele tem um computador, mas como é o meu caso, como eu sou programador, eu, sinceramente, quando chega no final do dia, eu já estou muito cansado. E eu não quero ficar mais perto do meu computador, mas eu quero jogar com meu filho. Então, o que eu penso? Pô, ter um videogame é bom. Um videogame ajuda. Por quê? Eu vou sair de frente do computador, eu vou sentar lá na minha sala, enfim, vou ligar ali e vou jogar com meu filho de boa. Aí, nesse caso, eu concordo com você que vale a pena. Ou, se você não tem um computador e tudo mais, e aí você deseja ter um videogame, aí também vale a pena. Qual é o valor? O valor tá na casa ali de 171, 170 reais mais ou menos. Tem alguns centavinhos ali, mas é na casa de 170 reais que você vai pagar por mês, e a previsão é que você pague durante 21 meses. Eu calculei aqui com a produção, aqui, eu e o Jota, nós calculamos aqui, e deu 3.100 e poucos, 3.120 reais mais ou menos, né? E aí, pegando mais ou menos o valor do preço do Xbox
Series S, que está sendo oferecido, que está na casa de R$2.000, certo? E pegando também o valor da assinatura anual, o Banco Itaú lucraria por volta de R$1.300. Então, vale a pena. Por incrível que pareça, ainda assim vale a pena. Porque se você tivesse que você mesmo comprar o Xbox, você pagaria, e você não tem, suponhamos, você não tem um cartão de crédito com limite acima de R$2.000, que teria que ser pelo menos de R$2.000 a R$3.000 para valer a pena. Então, o limite do seu cartão. Então, se você não tem esse limite no cartão, eu acredito, na minha opinião, que realmente vale muito a pena. O Itaú também tem outros produtos, né, mais ou menos nesse sentido, como você trocar de iPhone todo ano, pagando uma taxa mensal ali, acho que é uns R$200 mais ou menos que você paga por mês ali, e você consegue ter um iPhone novo todos os anos. Então o Itaú já vem com isso, mas eu acho que pro Xbox vale a pena. Na minha opinião, vale a pena, tá certo? Agora vai de você de casa para ver. Lembre-se, pelo amor de Deus, se você é uma pessoa como eu, que trabalha com o seu computador e não quer usar seu computador para ficar jogando, faz sentido você ter um Xbox. Ou se você não tem computador e quer ter um videogame para você jogar, faz sentido. Mas lembre-se, 21 meses, são quase 2 anos, tá? Quase 2 anos pagando R$170. Veja se você realmente tem essa estabilidade financeira e se você de fato tem essa estabilidade no seu emprego. A gente sabe que o Brasil é um país complicado. Então, se você for ter que, sabe, quem sabe daqui 2 anos eu vou estar trabalhando, é difícil. O que eu não quero é que você faça alguma coisa para você entrar numa dívida que depois vai ficar impagável, né? Lembre-se que muitas empresas, elas ganham com o nosso prejuízo. E esse é um desses casos. Então, tenha certeza do que você vai fazer. Vale a pena? Vale, e eu aconselho, tá? Para você ter um Xbox de forma mais rápida aí no Natal, vale a pena. No Natal. Tanto que vai ser lançado agora pro dia... na verdade, esse plano, inclusive, já foi lançado, na verdade, aí, pro dia 8 de dezembro. Então, vale muito a pena. Tá bom? Pro Natalzinho é legal você ter esse plano aí. Então é isso, com isso a gente encerra o quadro Mundo da Tecnologia, oferecimento de Acaso do podcast. Muito obrigado a você que ficou com a gente e a gente se vê aí na próxima semana com muito mais, claro, porque eu quero passar para você muito mais aí na segunda e na terça-feira que vem, tá bom? Então é isso, um abraço e até a próxima. Technologic. 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 Muito obrigado, Tibério. A todos vocês, uma ótima noite. Quero agradecer a você que acompanhou o nosso TVC Cidade de hoje, acompanhou até o finalzinho. Obrigado por tudo, viu? A gente se encontra amanhã a partir das 18 horas aqui na TV Cultura Brasília, canal 5.1. Fiquem todos com Deus. Juízo. Até amanhã. Tchau, tchau.